Salve galera, estamos aqui para mais um vídeo do Fora do Tom e eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, trazer uma reflexão sobre algo que me incomoda muito, tem me incomodado muito nesses dias, nesse período de pandemia, que eu percebo que nós vamos normalizando determinadas situações e elas já passam a não nos atingir mais. Por exemplo, hoje nós vemos que o Brasil já passou de 450 mil mortes, podemos chegar até 1 milhão de mortes até o final deste ano, média de quase 2 mil mortes por dia, e isso parece que se tornou algo normalizado no nosso meio, isso não nos incomoda mais, isso não nos afeta mais. E eu percebo que essa normalização do absurdo não acontece só com relação à questão da pandemia propriamente dita, mas acontece também em outras áreas. Vamos parar para pensar. A gente vê essa normalização do absurdo acontecendo na questão da misoginia, né? Da forma que nós tratamos as mulheres na sociedade. Nós vemos a normalização do absurdo na questão do racismo. Nós vemos a questão da normalização do absurdo na questão da violência e como a violência se tornou algo extremamente naturalizado em nosso dia a dia. A gente percebe, né, essa normalização do absurdo no desrespeito com relação às minorias, independente de quais sejam essas minorias. Enfim, eu parto dessa reflexão da pandemia, né, e vendo como as pessoas parecem não se importar, ou grande parte das pessoas parecem não se importar mais com o caos sanitário que nós estamos vivendo, e como isso para mim é absurdo, mas eu percebo que essa é uma prática também que acontece com relação a outras causas, como essas que eu citei agora. E uma das coisas que eu percebo que leva a essa situação é que cada um vai se fechando na sua bolha, né? Cada um vai vivendo a sua vida, cada um vai vivendo a sua realidade, cada um defende os seus próprios interesses. Nós temos um olhar muito pouco voltado para o outro e para a realidade do outro, né? Que nós chamamos de empatia e de compaixão, né? A gente perdeu um pouco dessa... Perdeu um pouco não, perdeu na verdade muito dessa dinâmica de vida. E aí cada um se fecha na sua bolha e vive a sua vida, sem tentar compreender a realidade como um todo. E quando a gente perde a perspectiva do todo, normalmente o que acontece é isso, a normalização do absurdo. E nós não podemos aceitar isso. E é interessante, eu quero deixar bem claro isso, que isso acontece na igreja. A igreja também ela cria a sua bolha existencial e ela muitas vezes ignora o aspecto prático da vida cristã, né? A manifestação do reino de Deus na vida prática. E isso é um problema. Eu percebo que ao longo dos últimos anos foi construída uma espiritualidade que eu costumo chamar a espiritualidade da nuvem, né? Os irmãos querem se esconder na nuvem, querem ver o fogo e a glória, mas esqueceram de olhar para o lado. E aí criam essas bolhas espiritualizantes que nos tornam insensíveis à realidade do outro. E aí quando você se torna insensível à realidade do outro, o absurdo se torna normal. Nós não nos incomodamos mais com ele. Nós não nos incomodamos em ver, como eu falei, pautas que são muito importantes, que deveriam estar na boca dos irmãos em Cristo, sendo discutidas dentro da igreja, sendo faladas dentro da igreja, sendo conversadas entre nós. Isso é um problema, irmãos. Nós não podemos hoje conviver com a normalização do absurdo. Eu acredito de todo o meu coração que Deus nos chamou para viver um cristianismo integral. E a integralidade da vida cristã exige de nós uma posição diante dessas pautas, e não só dessas, mas várias outras pautas do nosso dia a dia. E principalmente um sentimento de indignação diante dos absurdos da sociedade. Porque se nós não nos indignarmos, nós vamos acabar nos tornando o quê? Os isentões da vida, ou pior, aqueles que apoiam
os absurdos. E eu quero dizer que se a gente se torna isento ou apoiadores dessas pautas absurdas, nós estamos nos afastando do verdadeiro evangelho e vivendo algo que não é o cristianismo. Então é importante a gente parar e refletir sobre isso, tá bom? Fica aí esse pensamento, essa reflexão para você. Talvez você concorde comigo, talvez não, mas como eu disse, a minha intenção nesses vídeos curtos é fazer você refletir sobre assuntos que são importantes, ou que pelo menos eu julgo ser importante, né? E tomara que você possa refletir sobre isso, tá bom? No mais, vamos seguir em frente aí, porque os desafios são enormes, tá bom? Um abraço a todos.